Olá, aquarianos, como vocês estão? É um prazer enorme ter vocês comigo para mais uma leitura. Não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito e lembre-se que essa é uma leitura atemporal e coletiva para o signo de Aquário. Portanto, nem tudo que foi dito aqui vai ressoar com todos vocês. Pegue aquilo que fizer sentido para o momento de vida de vocês. Vamos lá para a leitura? Respirem, conecte-se com a espiritualidade de vocês, momento de vida de vocês. Tarô espiritualidade, o que que os aquarianos precisam saber e o que eles estão vivendo neste momento? Espiritualidade, o que que os aquarianos precisam saber e o que que eles estão vivendo neste momento? O que que os aquarianos estão vivendo neste momento? Espiritualidade. E um conselho da espiritualidade aqui para o signo de Aquário. Bem, aquarianos, a temperança com o Cavaleiro de Paus me mostra aqui que vocês estão vivendo em um período em que muita coisa está sendo preparada nos bastidores aqui da vida de vocês. Embora exista vontade de ver respostas imediatas, a sensação é de que tudo acontece num ritmo mais lento aqui que vocês gostariam. E isso pode estar gerando em vocês impaciência, vocês podem estar percebendo que há movimento, mas ainda não conseguem enxergar aqui um resultado final. Ao mesmo tempo, Aquário, existe aqui uma energia de aproximação. Talvez alguém demonstre interesse, pense em agir ou criar uma coragem para dar um passo, mas essa iniciativa aqui, Aquário, ainda não é totalmente estável. É como se essa pessoa alternasse em momentos de muita confiança com momentos em que prefere recuar para refletir. Isso faz com que o cenário pareça inconsistente, embora o interesse continue existindo, Aquário. Para você, esse momento representa um aprendizado sobre o tempo das coisas. Há situações, Aquário, que não dependem apenas da vontade de vocês. Quanto mais você tenta controlar cada detalhe ou antecipar cada desfecho, maior tende a ser a ansiedade. A vida aqui parece estar tentando mostrar para vocês que alguns processos precisam amadurecer para que tenham bases sólidas. Também percebo que vocês estão mais equilibrados emocionalmente aqui do que vocês imaginam. Mesmo quando sente a inquietação, existe uma parte de vocês que sabe que agir por impulso não vai resolver aqui a situação. Vocês têm se desenvolvido mais a paciência, mais o discernimento e uma capacidade maior de esperar o momento certo aqui para agir. E essa maturidade será uma das maiores vantagens aqui na fase da vida em que vocês se encontram. Outro aspecto importante, Aquário, é que essa energia favorece a reconciliação entre a razão e a emoção. Vocês deixam de tomar decisões apenas porque sentem vontade naquele instante e passam a observar se aquilo realmente faz sentido para a vida de vocês, e isso evita arrependimentos e faz com que as escolhas da vida de vocês sejam muito mais conscientes. No geral, a energia atual aqui da vida de vocês não me fala de bloqueio, mas de preparação. Existe movimento, existe interesse e existe potencial aqui de crescimento. A diferença é que tudo está sendo construído com calma. O que nasce agora, Aquário, tem mais chances de permanecer justamente porque não está sendo apressado. A mensagem é confiar no processo, porque nem tudo que demora está atrasado. Algumas coisas apenas precisam do tempo certo para acontecer da maneira que realmente deve acontecer. À medida que essa situação evolui, Aquário, vocês entram em uma fase em que nem tudo será revelado aqui de uma vez. Pequenos acontecimentos começam a surgir, mas eles ainda deixam espaços para dúvidas aqui na vida de vocês. Vocês podem receber uma mensagem, perceber uma mudança de comportamento ou notar sinais de interesse, porém ainda existirá a sensação de que falta uma peça importante para compreender todo o cenário. Existe alguém que deseja se aproximar, mas ainda age com muita cautela. Essa pessoa parece observar mais do que fala. Antes de dar um passo mais concreto, procura entender o terreno, avaliar a reação de vocês, sentir se existe abertura, e isso faz que os movimentos pareçam mais lentos e contraditórios aqui em alguns momentos, Aquário. Ao mesmo tempo, essa fase pede muito cuidado com as interpretações. A tendência
Será de vocês, aquarianos, querer encontrar resposta para tudo imediatamente, mas nem tudo o que parece um sinal positivo ou negativo representa a verdade completa. Há informações que ainda estão escondidas e só aparecerão quando o momento for adequado. Também perceba que Aquário é um processo de amadurecimento emocional. Vocês começam a confiar mais na própria percepção, mas aprende a não agir apenas com base naquilo que imagina. Aqui, Aquário, existe uma diferença entre intuição e ansiedade, e essa etapa ensinará justamente a distinguir uma da outra. Quanto mais vocês observam fatos, mais clara a situação aqui tende a se tornar. Aqui me mostra também que algo novo está tentando nascer, mas ainda está muito delicado nessa situação. Qualquer precipitação, cobrança excessiva ou necessidade de definir tudo aqui rapidamente pode acabar criando insegurança desnecessária. O desenvolvimento aqui parece que tem paciência para permitir que as intenções se revelem através das atitudes e não apenas das palavras. Aqui, essa fase não me fala de engano inevitável, mas fala de clareza temporária. O cenário ainda está sendo construído antes de tomar decisões definitivas, Aquário. A vida convida vocês a observar tudo com calma. O que hoje está parecendo confuso não permanecerá assim para sempre. Ao poucos, aquilo que está oculto tende a vir à tona, permitindo que vocês enxerguem a situação com muito mais segurança e tranquilidade. Ao longo da semana, dos próximos dias, a tendência mostra que essa situação deixa de ser incerta e passa a ganhar uma estrutura. Aquilo que hoje ainda depende de suposições começa a ser definido por atitudes mais concretas. Alguém assume aqui uma postura mais madura, mais responsável, mais disposta a construir, do que apenas falar. Existe uma mudança de comportamento ao longo dos próximos dias que traz uma segurança para o desenvolvimento aqui dessa história. Também vejo uma relação que deixa de girar em torno das emoções, do momento e passa a agir com comprometimento. Se houver interesse verdadeiro, Aquário, será demonstrado através de constância, presença e responsabilidade. A fase das dúvidas começa a dar lugar à fase das decisões. Existe ainda um fortalecimento da posição de uma das partes. Alguém que passa a ter mais clareza sobre o que quer e não aceita mais a situações indefinidas. Essa firmeza muda completamente a dinâmica da história, Aquário, porque faz com que as pessoas precisem agir com mais sinceridade. Já não haverá aqui tanto espaço para indecisão ou comportamentos contraditórios. No aspecto prático da vida, essa tendência favorece a construção e uma energia de organizar, planejar e dar forma ao que antes existia apenas como possibilidade. Se houver um vínculo, ele tende a buscar estabilidade. Se for um projeto, Aquário, ou objetivo de vida pessoal, existe potencial para consolidar aqui algo duradouro. Essa posição também mostra reconhecimento, o esforço investido, até aqui começa a produzir resultados visíveis. Pessoas que antes observavam de longe passam a enxergar o valor de vocês. E situações que pareciam sem direção, Aquário começa a encontrar um caminho claro. A tendência final ao longo dos próximos dias não é de uma energia de promessas passageiras, mas de construir algo que possa permanecer, sobreviver às fases de dúvida, de espera, tende a se estabelecer sobre bases muito mais fortes. É uma etapa aqui que pede maturidade, substitui a impulsividade e as atitudes possam a falar mais alto do que qualquer discurso. Aqui, no conselho da espiritualidade, a justiça, a espiritualidade pede que a partir de agora vocês confiem menos nas expectativas e mais nos fatos. Nem tudo o que vocês desejam depende apenas da vontade de vocês para acontecer. E tentar equilibrar sozinho uma situação, Aquário, que precisa do esforço de duas pessoas, pode gerar desgaste. O conselho aqui da espiritualidade é permitir que cada um revele quem realmente é através das próprias atitudes. Também existe aqui, Aquário, um chamado muito grande para preservar a dignidade. Não negocie seus princípios para manter alguém por perto. Não aceite justificativas que contradizem comportamentos e não tente carregar responsabilidades que pertencem ao outro. Vocês fizeram e continuará fazendo a parte aqui de vocês. O restante não está sob controle.
Essa fase aqui também me fala sobre discernimento. Antes de tomar qualquer decisão, Aquário, procure observar a situação sem deixar que o medo ou o desejo distorçam a realidade. Às vezes queremos tanto que algo aconteça que acabamos interpretando pequenos sinais como certeza. Em outras ocasiões, o receio nos faz enxergar problemas onde eles ainda nem existem. A justiça, Aquário, pede um olhar equilibrado, capaz de separar fatos de suposições. Aqui também existe uma mensagem importante sobre merecimento. Vocês não precisam convencer ninguém do próprio valor de vocês. Quem realmente deseja construir algo com vocês, Aquário, demonstrará isso de maneira clara, consistente e respeitosa. Relações saudáveis não exigem que uma pessoa se sacrifique para compensar a falta de comprometimento da outra. A espiritualidade também lembra que toda escolha gerará consequências. Se alguém agir com sinceridade, colherá confiança. Se agir com indecisão ou falta de responsabilidade, também encontrará as consequências dessa atitude. Vocês não precisam provocar esse equilíbrio. A própria vida se encarregará de colocá-lo no lugar certo. A mensagem final, Aquário, é para permanecer firme em quem vocês realmente são. Não tenham pressa para obter respostas e não force, Aquário, situações para alcançar um resultado imediato. Continue caminhando para alcançar Continue caminhando com honestidade, respeito por vocês próprios e clareza sobre aquilo que desejam viver. Quando vocês permanecem alinhados aos seus valores, a vida naturalmente afasta o que não é compatível com o caminho de vocês e aproxima aquilo que realmente tem condições de permanecer. Tá bom, Aquário? Essa é a mensagem da semana de vocês. Escreva aqui nos comentários se fizer sentido. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal. Me despeço por aqui e até a próxima leitura. Tchau!